Seja bem-vindo ao canal Mundo Misterioso. Eu sou o Tom e hoje você irá conhecer o caso de Alan Godfrey, um policial que relatou ter se deparado com um OVNI e sido abduzido por alienígenas. E algo que torna esse caso especial é o fato de outros policiais também terem relatado o avistamento de um OVNI similar na mesma noite. Confira agora em Casos Misteriosos. Alan Godfrey é um policial aposentado que atuava na cidade de Todmorden, na Inglaterra. No dia 28 de novembro de 1980, ele estava atendendo um chamado à noite quando ele avistou um estranho objeto luminoso flutuando acima de uma estrada vazia. Ao se aproximar, o motor do carro parou de funcionar. Alan escreveu que o objeto tinha o formato de diamante, pouco mais de 4 metros de altura e 6 de largura. No momento, ele tentou contactar seus colegas pelo rádio, mas o equipamento também não funcionava. Então ele pegou um bloco de notas e começou a fazer um desenho do objeto que estava à sua frente. Mas não demorou muito e ele viu um forte clarão de luz tomar conta de sua visão. E então a próxima coisa que ele se lembrou foi de estar com um carro em movimento já bem adiante do local onde ele avistou o OVNI. Ele então retornou ao local e saiu do carro. Nisso ele percebeu que havia uma área circular seca e sem folhas bem no ponto da estrada onde ele avistou o objeto luminoso, notando que estava chovendo no momento em que ele encontrou o OVNI. Ao chegar na delegacia, seus colegas perceberam que ele estava agitado, mas ele estava receoso de contar o que viu por medo de ser ridicularizado. Ele também notou que uma de suas botas estava com a sola rachada e havia uma mancha vermelha em um de seus pés que lhe causava muita coceira. Fora isso, ele também percebeu que entre o momento em que ele saiu da delegacia para atender o chamado e o momento que ele retornou, deveriam ter se passado não mais do que 15 minutos. No entanto, pelos relógios, a saída dele durou cerca de 45 minutos. Então ele ficou confuso e cogitou a possibilidade de ter sido abduzido pelos tripulantes do OVNI que ele encontrou no meio da estrada. Ao chegar no trabalho no dia seguinte, ele descobriu que não havia sido o único a ver algo inexplicável naquela noite. E assim, ele se sentiu mais confiante e entregou um relatório descrevendo o que viu a um inspetor que estava recolhendo os relatos. Acontece que na mesma noite e apenas alguns minutos antes do avistamento de Alan, um grupo de 3 policiais relataram terem visto um objeto similar no céu a cerca de 20 km do local onde Alan disse ter se deparado com um OVNI. Neste caso, os 3 policiais afirmaram terem visto um objeto voador que tinha uma forte luz pulsante, que se movia em altíssima velocidade e que definitivamente não era nenhuma aeronave convencional. Eles também afirmaram que seus equipamentos pararam de funcionar enquanto o objeto estava na área e, por fim, eles viram um objeto se movendo velozmente na direção onde logo em seguida Alan encontrou o OVNI. Além desses, outros 2 policiais também afirmaram terem visto um objeto luminoso com as mesmas descrições e na mesma noite. Neste caso, eles viram um objeto pairando sobre 2 postes de alta tensão antes de se mover entre as montanhas em alta velocidade. Portanto, este é um caso bastante interessante, pois o avistamento de Alan Godfrey foi corroborado por outros relatos inesperados vindos de autoridades policiais. Também vale notar que foi confirmado pelo controle de tráfego aéreo da região que não havia nenhum registro de voos civis ou militares pela área naquela noite. Após alguns meses, Alan resolveu fazer algumas sessões de hipnose a fim de conseguir pistas acerca do que aconteceu naqueles 30 minutos que ele perdeu após ver o clarão de luz sendo emitido pelo OVNI. Ele disse que as hipnoses o ajudaram a lembrar vagamente do ocorrido, que ele foi levado para dentro de uma espaçonave alienígena e que foi colocado em uma sala onde havia um homem barbudo com trajes antigos e inúmeras criaturas robóticas com enormes cabeças. Mas ele mesmo reconhece que não sabe se isso realmente foi o que aconteceu ou se foram apenas coisas da imaginação dele que vieram à tona nas hipnoses, notando que ele já teve outras experiências estranhas no passado. Quando criança, ele dizia ver uma esfera de luz que aparecia em seu quarto ocasionalmente durante as noites. Em outra ocasião, quando adolescente, ele também disse ter visto uma figura fantasmagórica na rua e que em seguida teve um lapso de tempo, onde ele também não lembra o que havia acontecido nas horas seguintes. Além disso, 6 meses antes do avistamento do OVNI por ele e os outros policiais, Alan também foi um dos principais investigadores em um caso onde encontraram o corpo de um homem misteriosamente deixado em cima de uma pilha de carvão, em um campo de mineração na mesma região dos avistamentos. Posteriormente, um exame revelou que o homem morreu de ataque cardíaco e tinha estranhas queimaduras no pescoço e ombros que estavam cobertas com um tipo de pomada que não puderam identificar. O homem também estava vestido de forma bastante estranha, como se alguém tivesse o vestido, mas de forma incorreta, e não haviam quaisquer indícios de carvão nas roupas ou na pele daquele homem.
Por fim, essa investigação foi encerrada e jamais solucionada. Mais adiante, o legista que examinou o corpo confessou que ficou perplexo com o caso, chegando a cogitar até a possibilidade de que aquele homem tivesse sido abduzido por alienígenas antes de ser morto. Então, sabe-se que aquela região já estava sendo palco para muitas atividades ufológicas na época. Inclusive, um dos casos ufológicos mais importantes de todos, que é o caso da floresta de Rendlesham, aconteceu apenas cerca de um mês depois do caso de Alan Godfrey e não muito longe. Há quem acredite que toda essa atividade ufológica na região que foi relatada por autoridades confirma que algo realmente estranho de outro mundo andava invadindo o espaço aéreo da região naquela época. E quanto à abdução de Alan, pode ser que jamais tenha acontecido, mas que ele e os outros policiais realmente viram algo nos céus é inegável. Resta saber o que era. Então deixe nos comentários a sua opinião a respeito do caso, se inscreva no canal e nos siga nas redes sociais através dos links da descrição. E se gostou do vídeo, avalie e compartilhe com seus amigos, pois assim você estará mostrando seu apoio ao canal. Fique bem e até um próximo mistério.